Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 19 de novembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no meu canal, no YouTube, Dalton Vieira Invest. Para isso, basta passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da logo, que se estiver aparecendo aqui para você, daltonvieira.com, nesse local, ou a marca d'água daltonvieira.com, passa o mouse em cima, vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Se não tiver essa opção, haverá outras opções aí ao redor dessa tela aí do vídeo do YouTube, onde você estiver assistindo, com a opção de se inscrever. Lembre-se de deixar ativado o sino lá, as notificações, para que você receba toda vez que tiver algum conteúdo novo aqui no canal, você receba uma notificação aí no seu celular. Além disso, para receber as recomendações que envio diariamente aqui através do canal no Telegram, DV Invest, basta clicar aqui em cima do card que está aparecendo para você, seguir os procedimentos para que você possa aí testar gratuitamente o serviço de recomendações de compra e venda no decorrer do pregão, bem como informações relevantes. Indo aqui para a videoanálise, nós vamos falar do IBOV, dos futuros, mini índice, mini dólar, PTR4 vale 3, BRDT3, SMLS3, BBAS3, CIRI3, DTEX3, CVCB3, ARZZ3 e ALSC3. Ibovespa no pregão de hoje apresentou uma queda, tá? Para alterar um pouquinho, ainda está dentro do leilão de fechamento, alguns ativos já saíram do leilão de fechamento, como Petro, Vale, apresentando uma queda de 0,74%, se recuperando mais nas duas últimas horas de pregão da queda do dia. Um dia, para mim, mais de correção, que faria sentido justamente ter algo aqui que eu comentei bastante isso dentro da live, das duas lives do pregão de hoje, das 10h45, entrada ao vivo durante o pregão, e às 14h45 também outra entrada ao vivo durante o pregão. Então, se você estiver inscrito no canal, você vai receber esse aviso que estou ao vivo durante o pregão, podendo aí receber as recomendações e informações relevantes durante o dia. Então, o Ibovespa tinha aqui uma correção que fazia sentido essa correção, um dia hoje mais de correção, aumentando a probabilidade da gente ter algo mais ainda para cima. Então, assim, a probabilidade maior é esta. Vamos ver se o IBOV realmente confirma isso a partir de quarta-feira, porque amanhã é feriado em São Paulo e, consequentemente, a bolsa vai estar fechada e não haverá pregão na B3, na BMF Bovespa. Então, só quarta-feira que a gente retoma as atividades, negociações e também videoanálise, lives a partir de quarta-feira, dia 21. 20 é feriado. Então temos aqui uma maior probabilidade para o IBOV ainda de continuidade do movimento de subida. O que vai realmente começar a descaracterizar essa expectativa maior de subida é o retorno para baixo dessa região, que é basicamente abaixo da mínima desse grande candle de alta da sexta-feira, que está aqui em 85.974 pontos. Aquela região de 86.100 a 85.700 pontos. Futuros, mini índice no pregão de hoje. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha aí no YouTube. Eu agradeço de imediato a sua valiosa audiência. E dessa forma, você, com esse like, com esse joinha, você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal, que tem muito conteúdo gratuito, principalmente vídeo de aprendizado. Então, futuros, mini índice aí se recuperando, deixando aqui uma sombra inferior, mantendo também a expectativa mais para cima. Mínimas ascendentes aqui no gráfico diário. Gráfico de 60 minutos, para mim, mais dentro de uma tendência de subida, gerou uma sinalização de subida aqui nesta hora de pregão e está dentro de um movimento de alta, a favor da tendência, movimento de subida, correção, sinalização de fundo e agora caminhando aqui para cima. Dentro deste contexto, fundo ascendente e pivô de alta no gráfico de 10 minutos ou mesmo de 5 minutos, fica mais para se buscar operação de compra de day trade aí a partir de quarta-feira. Se voltar aqui, se chegar aqui em cima e gerar sinalização de topo, aí sim buscaria alguma oportunidade mais de sinalização de topo no G60 ou no G30, perda da última mínima ascendente, por exemplo, mais próximo da zona de resistência aqui de 88.840 a 89.010, aí sim que eu buscaria a possibilidade de se trabalhar mais na ponta vendedora de day trade nos futuros, ou seja, no mini índice ou no mini dólar. Partindo aqui para o dólar, na verdade esse comentário que eu fiz é em cima do mini índice, tá? Mas ficaria mais para a ponta vendedora aqui no mini índice. Então vamos agora para o mini dólar.
No mini dólar, no pregão de hoje, a gente teve um candle aqui, está tendo um candle mais de definição, está perto de fechar às 18h13 agora, fecha às 18h15. Então, mini dólar tendo um dia mais indefinido, um dia que a gente teve um cenário mais espremido, ou seja, entre um feriado ali, segunda-feira com feriado na terça, dia mais fraco de movimentação, mas o que nós temos aqui no dólar ainda é, no gráfico diário, máximas descendentes dentro de um movimento de baixa, abriu aqui para baixo, perdendo essa mínima, ficou um cenário muito mais favorável para a ponta vendedora. Então, pegando aqui o G60, fez até um pivôzinho de alta aqui no dólar. Se abrir caindo, abriu quarta-feira caindo, vai ficar mais para se trabalhar em operação de venda, através de topo descendente no gráfico de 10 minutos, através, ou seja, abaixo dos 3.762 seria algo mais interessante. 3.762 abriu, gerou topo descendente ou pivô de baixo abaixo de 3.762, fica mais para se trabalhar na venda no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Pivô de baixo ou topo descendente. Por outro lado, abriu aqui para cima formando fundo ascendente, ficará mais para se trabalhar na ponta compradora de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Fundo ascendente aqui primeiramente no G60 ou no G30, favorecendo o início de um movimento de alta nessa periodicidade. Isso traz um cenário mais favorável para se buscar operações de compra ali de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Então, esse é o contexto mais para o dólar. Lembrando, tem suporte aqui nos 3,7, por volta de 3.755. Imediato 3.755, depois disso na faixa de 3.748 a 3.744,50. E a resistência imediata para o dólar, 3.769,50 a 3.775. Acima disso, a gente pode falar em 3.779 e 3.788. Vamos então agora para as ações. A PTR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma alta de 0,78%, conseguiu se recuperar aí mais para o fechamento do pregão. Eu cheguei a comentar, inclusive, na parte da live da tarde, que esse papel daria para se buscar a operação na ponta compradora, mais pelo gráfico de 60 minutos, que se encaixaria mais a se buscar uma operação, porque estava em cima da região aqui dos 25,68, que até os 25,92, zona de resistência. Já tinha fechado acima desse do 25,68 na sexta-feira. E aí no G60 fez esse recuo. Quando fez esse recuo, eu mencionei na live da parte da tarde, das 14h45 até em torno de 16 horas, se superasse a máxima desta hora de pregão, seria uma das possibilidades de buscar uma compra, ou seja, quebrasse a sequência de máximas descendentes, seria a chance de buscar uma compra com stop aqui embaixo, ou seja, um stop curto, inicialmente curto. Vamos supor que abre gap de baixa na quarta-feira, não dá para prever isso, mas aqui teríamos tecnicamente a possibilidade de uma compra, tentando pegar a continuidade do movimento de subida na PETR4. Então eu não recomendei a entrada porque eu já estou com a carteira aqui basicamente cheia, já estou com 7 ativos com posição em aberto, então não dava mais para colocar outro ativo e levar de um pregão para o outro, que seria o caso aqui da PETR4. Então na Petro, tecnicamente pelo G60 teria uma posição aí em aberto na compra com stop para baixo dos 25,45, isso é tecnicamente pelo gráfico de 60 minutos, gráfico intraday. O desafio agora para a Petro vai ficar mais na casa dos R$ 26,73 a R$ 27,00. E o que seria justamente negativo é o papel voltar não só para baixo dos 25,45, como também para baixo da mínima do pregão de hoje, que é 25,43, é logo ali em cima. Vale 3 no pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 1,39%. O ativo continua naquela briga ali em cima das duas médias, sem definição, a tendência segue aqui indefinida, fundo ascendente, o topo basicamente descendente, enfim, papel indefinido. Traz alguma possibilidade de arriscar uma compra se gerar algum candle fechando para cima dessas três máximas aqui. Essas três não são anteriores, né, porque tem um aqui mais abaixo, mas enfim, fechar acima dessa região aí de 56,27 a 56,35. Então, conseguindo fechar um pregão mais forte aqui para cima, daria para arriscar alguma compra no papel com stop abaixo da mínima desse candle. BRDT3, possibilidade de entrada, inclusive no pregão de hoje. Eu cheguei a comentar isso também na live da parte da tarde, que era um ativo interessante para se buscar uma compra, se conseguisse trazer um fechamento ali mais para o fechamento última meia hora de pregão, se estivesse ali mais para cima dos R$ 23,23. Então, um fechamento mais aí para cima dessa região, possibilidade de compra com stop abaixo da mínima desse pregão. Não oficializei essa entrada porque ia extrapolar a carteira que já estou
boa parte dela posicionada, que eu vou passar em cima dos ativos que a gente tem em posição. Mas foi um ativo comentado que daria para você buscar essa entrada com stop aqui abaixo desta mínima. Seria uma operação de swing trade. Smiles também foi uma operação comentada, possibilidade de operação comentada no início do pregão, na live da manhã, que foi o destaque da primeira hora de pregão. Nos ativos que eu passei na primeira hora de pregão, o que para mim se encaixava para uma compra era Smiles, que era a entrada mais pelo gráfico de 60 minutos. Essa aqui foi a primeira hora de pregão, na superação da máxima desse candle com stop abaixo dessa mínima, seria a possibilidade de compra apoiada justamente por um candle bom lá do gráfico diário, que fechou bem aí acima da média móvel de 13 períodos e hoje confirmou aí realmente um rompimento para cima de toda uma zona de resistência, apontando o papel para testar não só a região dos R$ 39,54, mínima aqui desse fundo anterior como resistência, mas uma região dos R$ 40 até R$ 40,65. Então essa seria a zona de resistência proporcionada por essa região de fundo anterior, zona de suporte anterior, que pode funcionar como resistência. Então aqui Smiles, destaques aí que pelo menos para mim, Smiles e BRDT3 no pregão de hoje, as duas comentadas durante as lives. Então interessante participar aí também das lives diariamente 10h45 e 14h45. BBAS3, Banco do Brasil, a gente está posicionado. Agora eu vou falar dos ativos que a gente tem posição em aberto. Banco do Brasil a gente tem posição em aberto, fechou o pregão bem com alta de 2,34%, apontando para o rompimento dos R$ 44,50. Nosso objetivo está um pouco mais para cima, lá para a faixa dos R$ 45. O stop dessa posição em BBAS3 já foi aqui reposicionado para a faixa dos R$ 41,82, abaixo dessa mínima aqui, tá? O stop dessa operação. Então, por enquanto, fluindo bem a operação de BBAS3. Outro ativo que a gente está posicionado, City3, a gente está posicionado desde esse candle aqui. Também, pregão de hoje tranquilo em relação à correção. Gerou sinalização de fundo lá no gráfico 60 minutos. Candle de indefinição no pregão de hoje. Superação dela, não só dessa máxima, como dessa aqui também. Vai trazer a possibilidade de se trabalhar com stop até mais curto aqui nesse ponto. É uma operação que a gente já trabalha com stop de proteção em R$ 13,62, reposicionado no pregão de hoje. Lembrando, a entrada ali foi na faixa dos R$ 13,59, então stop de proteção em R$ 13,62. Lembrando também que essa operação, que tinha um objetivo inicial em R$ 14,45, ela foi estendida para a faixa dos R$ 14,60, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho. Vamos ver como é que vai fluir a partir de quarta-feira. DTEX3, fechamento pregão de hoje em queda de 1,02%, só para mencionar que a City3 foi queda de 1,05%. DTEX3, queda de 1,02%, seguimos dentro da posição comprada. Ativo que foi uma compra mais pelo gráfico de 60 minutos, vou colocar até aqui, lembrando, foi uma compra mais pelo gráfico de 60 minutos, nesse rompimento. Foi lá em cima, voltou aqui para baixo, o stop foi reposicionado primeiramente para esse ponto, depois que gerou esse movimento aqui para cima, reposicionado aqui para cá. Depois que proporcionou nova formação de fundo aqui, o stop já está aqui nesse nível. Então a entrada aqui, o stop já foi reposicionado aqui. O stop inicialmente era aqui para baixo. Então aqui está nesse ponto aqui, stop já parcial nessa operação. Expectativa de poder fazer algo mais para cima em DTEX3. Então basicamente, stop da DTEX3 posicionado abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 12,47. CVCB3, fechamento em queda de 1,34%, ainda dentro de um candle de alta. Stop dessa operação reposicionado para baixo da mínima do pregão de hoje, 56,33, na formação desse fundo aqui em cima dessa região de suporte, ou seja, na minha avaliação não seria tão interessante a gente manter a posição se perder essa região aqui, geraria um pivô de baixo no gráfico 60 minutos. E agora fica a expectativa desse papel fazer algo aqui para cima. Esse ativo está abaixo, o preço atual 57,23 está abaixo do nosso preço de entrada em CVCB3, que foi ali por volta dos 57,95. Depois disso, falando aqui então de o próximo ativo que eu selecionei aqui para falar foi a RZZ3, que a gente também tem posição em aberta. Então essa posição aqui aberta em a RZZ3 fechou com queda de 1,28% no pregão de hoje. Nossa posição aberta nesse ativo em Arezzo, né? A gente está ali posicionado por volta dos 46,96, está aqui em 47,65, ou seja, entrada aqui mais para baixo. Pregão de hoje chegou ali nos 46,53 e gerou aqui um bom fundo no G60, com uma probabilidade maior de fazer algo aqui para cima, ou seja, gerar a continuidade do movimento de subida e ter algo mais para cima aqui em Arezzo.
Então seguimos na nossa posição comprada, por enquanto sem nenhuma alteração em relação ao nosso stop inicial de Arezzo, que está em R$ 44,98. Até para baixo dessa mínima aqui, poderia trabalhar já com stop abaixo da mínima aqui dos 45,23, que é abaixo da mínima desse candle. Tá? Então stop no primeiro momento mantido ali nos 44,98. Depois disso vamos falar aqui de mais outro ativo para a gente encerrar aqui, a LSC3, ativo que fechou com queda de 1,06%. Bom fechamento do pregão passado, pregão de hoje voltando ali para a região da região de topos anteriores. Olhando aqui para o gráfico 60 minutos, a queda do pregão de hoje vai representando aqui no G60 uma correção desse movimento de subida, ficando a expectativa ainda de fazer algo para cima, ou seja, trazendo até possibilidade para quem está de fora, gerando sinalização aqui de fundo no G60 de se buscar pegar um pedaço de um movimento de subida do gráfico de 60 minutos. Enfim, tentar pegar aqui, por exemplo, um dia de alta no papel que venha a ocorrer a partir de quarta-feira. Então essa ação, a LC3, a gente tem um stop já reposicionado em R$ 17,35, a gente já tinha feito isso aqui, stop já de proteção, depois do fechamento já de sexta-feira. E dependendo também de fizer esse movimento aqui para cima, o stop dessa operação a gente pode carregar aqui para baixo da mínima desse pregão, porque o objetivo dela inicial é R$18, mas a gente reposicionou esse objetivo para 18,22, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho, porque iniciou o movimento de maneira muito forte, só foram 2 pregões já rompendo tudo aqui para cima. Fica com expectativa desse movimento de subida ter um pouco mais de tempo nesse movimento ainda de alta, ou seja, de ter algo mais para cima, e por esse motivo tentando pegar uma melhor relação risco-ganho nesta operação. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosíssima atenção. Deixe seu like, deixe seu joinha aqui nessa videoanálise se ela foi útil para você de alguma forma. Um grande abraço, um excelente feriado e até o próximo pregão de quarta-feira.